Olá, boa tarde. Boa tarde a cada um que está entrando aqui agora. Hoje estamos em horário novo com a live. E a live de hoje, então, o tema de hoje, como tá aí aparecendo já para vocês, é o poder da gratidão e de assumir o manejo da própria vida. Então, hoje a gente está aí num horário mais cedo, às 13 horas, pessoal aí saindo, às vezes chegando do almoço, e a gente poder também fazer parte aí desse momento de vocês e poder falar de algumas coisas que são tão importantes na nossa vida e que a gente tem percebido o quão é importante na nossa vida. A gente falar, então hoje a gente vai dizer sobre o poder, né? Por que a gente usou essa palavra poder aqui da gratidão, de assumir o manejo da própria vida. Então, o significado dessa palavra poder aqui. A gente vai falar também sobre gratidão, né? Essa tal da gratidão, que hoje em dia as pessoas dizem, falam muito, então a gente vai adentrar um pouquinho a respeito disso, de uma outra forma também, talvez, um pouquinho ampliada sobre gratidão. E a gente vai falar sobre responsabilidade, porque para a gente poder ter o manejo, né, saber, perceber e sentir o manejo da nossa própria vida, a gente precisa falar sobre responsabilidade, né? Assumir aí o controle, as rédeas da nossa própria vida. E aí a gente vai, como sempre, todas as lives a gente finaliza sempre com sugestões, dicas de práticas, né? Então, como levar, claro, reflexões, mas também já ações para a prática. A gente está aguardando aqui a Adriana chegar. Vamos ver aqui. Logo, logo a Adri está chegando. E sempre poder lembrar para vocês o quanto é importante a participação de vocês aqui. E o quanto é importante a gente ouvir os temas, os assuntos que vocês trazem pra gente. Então, a Adri chegou! Dri, vamos lá, Dri! Tô te aguardando aqui mais uma vez, mais um mês. Estava aqui dizendo sobre a importância de vocês trazerem as sugestões de temas, de assuntos para a gente poder falar sobre isso. E aí, a nossa escolha desse mês foi aí sobre gratidão e manejo da própria vida. Adri, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Adri, não estou conseguindo te convidar. Será que você já lançou o convite aqui? Vamos lá. Vamos ver a Adri chegando aqui. Ah, agora sim chegou a solicitação. Isso aí. Ok, Adri Oi. chegando. Aconteceu de novo, igual daquela vez, não aparecia para mim. Aí eu entrei no computador para ver se estava ao vivo, aí estava. Eu reiniciei o celular, aí foi, que não aparecia o ao vivo. Aí eu não conseguia pedir para entrar, né? Olá, boa tarde para todo Tá certo. mundo. Olá, boa tarde. Ó, Adri, você chegou e já começou a aparecer corações aqui. Que joia, que joia. Muito bom. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Dri. Hoje é boa tarde, né? Tava É, hoje é dizendo boa tarde, aí. verdade.
no início da live que a gente está em um novo horário, acompanhando agora o horário Sim, do almoço, né, esse início de tarde. E agora, né, eu estava também dizendo aqui sobre o que a gente vai falar, Dri. sim. E começando, né, Dri, a falar dessa palavrinha que a gente usou aqui, né? Aliás, você que colocou essa palavra muito bem colocada aqui, do poder, né? O poder da gratidão e de assumir o manejo da vida, né? As Sim, sim. responsabilidades da nossa vida. E essa palavra poder, né? Que a gente poderia desmistificar isso e dizer que é o poder no sentido de possibilidades, né? Sim. E, Se a gente e da força, né, que a gratidão tem, né, na nossa Isso, vida, né, a força que ela transmite pra gente. isso. E aproveitar para já te agradecer, né, de mais um mês, mais uma live. E sempre também que antes a gente se encontra para até falar das lives também. Sim, sim. Como é bom, como é gostoso, né? Hoje a gente É, falou as bastante trocas que disso. antecedem, né, a live são muito boas, né? Porque Sim, sempre geram mais ideias para a gente trazer aqui para estar compartilhando com o pessoal. Ai, muito sim. obrigada, linda, quem me dera. A Dri tá aqui, vamos agradecer, né, Dri? Gratidão, né? Aproveitar, né? O tema de hoje e a gente colocar em prática, né? Gratidão. Sim. E Dri, aproveitando, né, falar sobre gratidão, que tá até na moda, né? Todo mundo aí Sim, falando sobre isso, mas esse aspecto, né, da gratidão de não ser algo de pedir, né? Porque as pessoas têm muito esse padrão, né, de sim, a gente tem que pedir, né, para depois agradecer, né? Então a gente pede, 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 depois a gente agradece, né, orações, né, quem faz orações, sim. rezas, né, e o importante, na verdade, é a gente agradecer, né, Dri, ter essa questão da gratidão, que olhar para o que já se tem, né, perceber o que já Exatamente. se tem e ser agradecido a isso, né? Que a gratidão ela está muito associada, como você falou, né? Pedir e receber. Então está sempre associada a gente conquistar algo. Aí no momento que a gente conquistou, a gente vai e agradece por aquela conquista, né? Mas tem um outro lado da gratidão que é extremamente importante na nossa vida e que ele acaba passando desapercebido, que é justamente a gente ser grato pela nossa vida, a gente ser grato pelas coisas que a gente já conquistou, por a gente ser grato pelo que a gente é e por a gente poder se transformar. A gente vai falar disso, né, mais à frente, mas a gente poder se modificar a cada minuto, transformar a nossa vida a cada minuto, porque a gente é livre o tempo inteiro para causar modificações na nossa vida. Então, só por isso a gente já tem que ser grato. Sim, sim. E ser grato, né? Exatamente por isso, né, Dri? Pelas coisas simples que já estão acontecendo, né? É através até do simples que a gente tem contato com o extraordinário, né? Eu lembro que até a gente conversando, você falou sobre, poxa, olhar um pôr do sol, né? O sol nascendo, a natureza, né? Os passarinhos ali voando, coisas aparentemente muito simples que são comuns, né? Muito comuns que acontecem todos os dias, mas a gente poder agradecer isso, né? Como você também falou de, a hora que a gente levanta, né? Levantar, né? Nossa, é mais um dia aqui, né? Então, coisas simples, rotineiras, Eu comuns que acho que acontecem. justamente por causa da rotina que todos nós assumimos, sempre muito com muita correria, com muitas entregas, e a gente acabou deixando de lado isso que é tão importante e que alimenta a nossa saúde, tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental.
É a gente perceber o que está acontecendo em volta, perceber coisas boas que estão acontecendo em volta e ser grato por isso, né? Quanta gente não tem a possibilidade de levantar da cama pela manhã? Quanta gente não tem a possibilidade de ter uma família, de ir para o trabalho, né? De poder ver um pôr do sol, né? De escutar o passarinho, os passarinhos cantarem. Aqui em casa, em volta daqui do meu prédio, tem muita árvore. Então eu sempre acordo com os passarinhos cantando. Nossa, para mim é um prazer imenso, porque lembra a minha infância. Então ainda traz mais gratidão, né? Porque traz lembranças da infância. E então, como você falou, são coisas tão pequenas que às vezes a gente nem se dá conta. Se perguntar para alguém, na sua casa você escuta passarinho? A pessoa é capaz de olhar e falar assim, sabe que eu não sei? Porque assim, não presta, né? Atenção nessas pequenas coisas. Esses dias eu acho que tinham 2 beija-flores namorando. Eu estava no portão do prédio esperando para sair, aí eles estavam voando um grudadinho no outro, aí paravam, ficavam muito grudadinhos. Aí voavam para outra planta muito grudadinhos. Eu falei, gente, que lindo, se eu tivesse com uma máquina aqui, alguma coisa para filmar, porque assim, é muito lindo. E naquele momento, né, independente de um monte de coisa que eu tinha na cabeça para resolver, para pensar, para fazer, naquele momento a minha mente se desligou de tudo e experienciou viver aquela situação, né? E quanto que a gente se permite isso? Né? Se desligar do dia a dia, dos desafios do nosso dia a dia, porque todo mundo tem, né? Todos nós temos desafios diários e às vezes a gente não se permite desligar, a gente fica pensando naquilo 24 horas, tentando encontrar uma solução ou se achando mais infeliz das criaturas e mais infeliz que os outros e perde esses momentos que são incríveis e alimentam a nossa alma, né? E como eu falei, traz saúde para o corpo físico e mental, porque tirou sua mente daquele foco pesado, né? Que ela estava de preocupações e ela se desligou durante uns segundos para vivenciar aquele momento, né? E, poxa, como não ser grato a isso? Isso, E aí o que a gente quer trazer para vocês hoje é justamente isso. A gente tem tanta coisa no nosso dia a dia para a gente ser grato e a gente não se dá conta, né? E isso faz com que a nossa vida se torne mais leve, independente de tudo aquilo que a gente precise enfrentar. Tem pessoas que estão desempregadas, com doença na família, com brigas na família, se separando. Todo mundo passa por momentos que nos desafiam mesmo, né? Mas isso não impede que a gente enxergue o outro lado, que simultaneamente está acontecendo, independente dessas situações que a gente esteja enfrentando. E se a gente perceber esse outro lado, vai tornar esses desafios mais leves de serem vividos, né? Da gente poder passar por eles. Sim. E aí, né, Dri, essa é também uma coisa que a gente conversou sobre as marcas negativas, né? Do porquê que o nosso cérebro ainda fica ligado, muito mais ligado no negativo. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não sabem, né? Elas se questionam por que se pensa tão negativo, mas elas não sabem por que tem esse ritual mental, né? Isso. E você quer falar um pouquinho, Adri? Pode falar aí sobre isso. Por que Não, as pessoas ficam, né, tão focadas no negativo e não conseguem enxergar o positivo? A nossa mente primitiva, né, ela precisava se manter viva, porque precisava sair para caçar e voltar para casa para cuidar dos seus. Então, não existia possibilidade de erros, porque um erro poderia ser fatal, podia ser comido por um leão, atacado por um tigre, ou por um outro homem mesmo, né?
disputando a caça. Então, o nosso cérebro ele foi treinado para você aprender com o erro e não repeti-lo. Só que nós evoluímos, né? Chegamos até aqui, né? Não somos mais primitivos, a nossa... Exatamente, né? Nossa mente não é mais primitiva, nós evoluímos. Ok, a gente manter esse aprendizado. Errei, aprendi com o erro, vou tomar agora atitudes diferenciadas para não repetir. Mas a gente continua mantendo o padrão que só isso é importante e marcante na nossa mente. Então, por isso que quando acontece alguma coisa que nos magoa, nos chateia, a gente fica ruminando. Ruminando vem da época mesmo, né? Então, fica ruminando aquilo na mente. Só pensando naquela situação. Fulano me tratou mal, eu me saí mal em tal coisa, eu não conquistei aquilo que eu queria. Então, fica pensando naquela situação 24 horas. E a gente precisa compreender, sim, isso é importante pensar aonde não foi bem para mudar o padrão e a partir de agora se sair melhor, mas é extremamente importante a gente também ficar ruminando o que aconteceu de bom no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, porque foram conquistas, foram situações que trouxeram felicidade e hormônios positivos para dentro do nosso corpo. Então, a gente tem que aprender a dividir a nossa mente entre o aprendizado ali, né, não repetir o erro, mas também valorizar as nossas conquistas, né? A gente precisa valorizar, a gente precisa dividir. Alessandra, como evitar? A gente não vai evitar esse sentimento, porque é um sentimento de sobrevivência, né? A gente ainda precisa sobreviver. A gente só mudou a forma de sobreviver. A gente não é mais atacado por um leão, mas a nossa vida social, profissional, exige que a gente sobreviva. Mas se a gente conseguir balancear entre aquilo que nos causou um sentimento negativo e as coisas positivas que estão acontecendo na nossa vida, que passam despercebidas, esse sentimento vai deixar de ser o dominador. O que a gente espera não é que ele desapareça, é que ele deixe de ser o dominante. O negativismo deixe de ser o dominante e a gente consiga ter um equilíbrio entre as coisas boas e as coisas ruins. A gente sempre valoriza o ruim, tanto que tem, né, aquele exemplo da professora que dá uma folha branca com um pontinho preto para os alunos e pergunta o que eles estão vendo. A maioria fala, um pontinho preto. Gente, uma folha branca de ofício gigante. Todo mundo enxergou o pontinho preto e não a folha branca enorme. Então, a nossa vida, muitas vezes, é assim. O problema que a gente está vivendo é um pontinho preto. Não estou desmerecendo o problema de ninguém. Só quem passa sabe o quanto aquilo é dolorido. Mas por que a gente não enxerga a folha branca? Que está acontecendo 24 horas do nosso lado e pensa, apesar desse pontinho preto aí que eu tô vivendo, está acontecendo coisas boas também. Eu tenho uma mãe acamada há 7 anos, ela está internada porque ela teve um AVC. É muito triste visitá-la? Porque aquela pessoa não é mais a minha mãe. Né? Aquela pessoa eu não reconheço mais como a minha mãe. Não reconheço no sentido, né, da pessoa ativa que fazia tudo, resolvia tudo. Agora ela é uma pessoa acamada que não conversa, usa fralda, usa sonda, assim. Então é outra pessoa. Eu virei mãe dela agora, né? Eu cuido dela. E ela tem a felicidade de estar num lugar que ela até nem aproveita muito, mas o lugar é muito bonito, é arborizado, tem vários animais, assim, tem muitos gatinhos. Então, às vezes, eu tô lá visitando ela, eu chego na janela, tá os gatinhos brincando, tá os gatinhos subindo na árvore, tirando um cochilo na árvore. Então, naquele momento, assim, que para mim, apesar de ser muito bom estar com ela, é dolorido, eu consigo ter uma lembrança boa também.
quer olhar a árvore, os miquinhos pulando na árvore, os gatinhos subindo na árvore. Entendem como a gente pode, mesmo de uma situação que incomoda muito a gente perceber o que está acontecendo em volta e tirar uma lembrança positiva? Então, agora, quando eu visito ela, eu penso assim, será que os gatinhos vão estar hoje lá na árvore? Né? Será que os macaquinhos vão estar esperando a banana para comer? Então, em vez de eu pensar assim, vou chegar lá, vou ver a minha mãe deitadinha, ela não vai conversar comigo, sabe? A gente pode trabalhar isso. E é como você falou, Joana, focar, é um exercício diário. Porque como a nossa mente foi treinada para valorizar o negativo, então a gente traz isso ainda registrado. Então é um treino a gente balancear. A gente não pode tirar o aprendizado, porque senão a gente vai ficar repetindo erro em cima de erro, porque a gente não aprendeu com o erro. Então é importante registrar o erro, mas não deixar que eles predomine na nossa vida, que ele seja o foco principal da nossa vida. Os nossos medos, as nossas angústias, as nossas insatisfações, elas não podem ser o foco principal. A gente tem que dividir entre essas situações que fazem parte do nosso dia a dia, com coisas simples, que é olhar um gatinho na árvore, porque eu gosto de animais, então ver o miquinho pulando, carregando o filhotinho nas costas de uma árvore para outra. Então, é isso que a gente está tentando, né, trazer para vocês. É saber equilibrar, né? E ter a responsabilidade com isso, né? Isso. Que é a diferença, né, Dri, do sofrimento, que é a recorrência da dor, né? Que é isso de, só olha o negativo, só vê o negativo. E exatamente aquilo fica se repetindo, né? Então, o sofrimento é o prolongamento da dor, né? Agora, a dor, ela vai existir, né? E a dor é, inclusive, um sinal para a gente corrigir a rota, né? Aliás, vamos falar, né, que a gente sim, porque eu adoro isso, uma sigla maravilhosa para dor, né? Que como é que é? Desvio ocasional de rota. Olha que sigla maravilhosa. Sim, eu tenho uma amiga, né, que também trabalha com esse lado, e ela trouxe um dia para mim, né, que dor é desvio ocasional de rota. Se a gente está sentindo dor, que a gente se desviou do nosso propósito, a gente se desviou do nosso caminho. É claro que a perda de alguém vai trazer dor, mas é uma dor, né? Esperada, que faz parte. Mas se a gente ficar vivendo a dor, a gente se desviou do nosso propósito. Sentir dor é natural toda vez que acontece algo que a gente não gostaria, mas não vivenciá-la. Se a gente começa a vivenciar a dor, a gente se desviou do nosso caminho, a gente se desviou da nossa rota. E aí eu nunca mais esqueci, porque toda vez, né, que eu começo, às vezes, porque não é porque a gente trabalha, né, eu já falei isso com terapia, que a gente não tem, né, os nossos desafios, né? E então, quando eu tenho algum sentimento assim, eu falei, opa, tô me desviando da rota, vamos acertar esse GPS aí, emocional, vamos voltar para a rota para seguir adiante, né? Então, é importante, assim, guardem isso. Então, com dor repetida, vocês saíram do seu caminho. A gente não nasceu para ficar sofrendo, independente do tipo de vida que a gente leve. A gente nasceu para ser feliz e a gente pode encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Por isso que a gente está associando felicidade à gratidão. Eu até comentei com a Carol, as pessoas pensam que felicidade é igual o dia do Ano Novo, que solta fogos assim de artifício, que a sua vida vai se transformar, né? Do dia 31 para o dia 1º você virou outra pessoa, né? Sua vida mudou totalmente. E não é assim. É uma transformação interna que vai acontecendo e a gente entendendo esse equilíbrio. Por isso que a gente não tem que esperar uma grande felicidade. A gente tem que viver essa felicidade e cultivá-la diariamente. Porque a felicidade está todo dia à nossa disposição.
nós podemos ter momentos de picos de felicidade, né? Conquistamos algo que a gente desejava muito, então naquele momento a gente tem um pico de felicidade. Mas no normal, como a gente às vezes tem um pico de tristeza, a gente não vive tomando cacetada todo dia, né? Então a gente tem picos de tristeza também. E a gente tem que valorizar o que está acontecendo ali todo dia, pequenininho, que às vezes a gente não liga, né? Encontrou um amigo que não vê um tempo, né? Teve a oportunidade de executar alguma atividade que você gostava, já queria um tempão e não estava fazendo. Tudo isso é motivo de comemorar e de estar feliz, né? De agradecer essa oportunidade, de enxergar algo em nós que você não está satisfeito em você e saber que você é livre para se modificar, né? Quão grato a gente pode ser com isso, né? Isso. E aí, exatamente, né? A gente não está falando da gratidão no sentido de submissão, né? Não, Eu vou agradecer exatamente. aqui, vou me conformar com alguma coisa, né? Então, assim, é agradecer, claro, pelas coisas que estão ali à nossa volta, né? Como a Adri falou, as pequenas coisas, as pequenas felicidades, esses pequenos momentos e instantes que, na verdade, são extraordinários, né? São comuns e extraordinários ao mesmo tempo, mas não se sentir submetido, né? Em submissão, em passividade na vida, não é isso. Né? Tanto que tem Exatamente. uma coisa meio, né, de gratidão, como se fosse muito, Isso, eu vou ser muito grata a fulano o passiva, resto né? da vida porque ele fez tal coisa para mim. Não, você reconheceu, você é grato pelaquela ajuda, ok, pronto, vamos Isso, seguir nossa segue. vida. Isso. Então, né, não é no sentido de Senão a gente submissão. é devedor para sempre, né? Exato, exato. E também de agradecer, né, né, de conformismo, né? Não estamos trazendo conformismo aqui também, não. Né? É exatamente agradecer para você perceber as possibilidades da vida, né? Olha quanta coisa acontecendo, né? Olha tudo que está acontecendo e o que a gente está dizendo aqui, né? Olhar para as coisas que tem trazido dor, né, o desvio de rota, como a gente, né, brincou aqui, e poder modificar isso, né, poder mudar isso se Exatamente. isso não está bom. Né? Então, a gratidão, ela segue essa trilha, né? E aí a gente chega na responsabilidade, né, Dri? O que é Exatamente. responsabilidade? Que a responsabilidade, né, é algo assim diferente da gente se olhar como vítima, como, né, passividade, né, ser passivo da vida, né, a vida está acontecendo aí, ou que azar, né, olha o que me acontece, olha como, né, as coisas Tenho estão. sorte. Isso, né, conspiração, né, o universo está conspirando, né, contra, enfim. Então, sair um pouco desse lugar, né, de não ser agente da própria vida, né? Então, aquilo que a gente falou no iniciozinho, de tomar as rédeas, né, de pegar o manejo aí da própria vida. Então, é estar sob a sua responsabilidade, né? E arcar, né, bancar essa responsabilidade. Então, Exatamente. é assim, as experiências, né, as coisas da vida estão acontecendo e a responsabilidade é como é que eu vivo essas experiências, né? Como é que eu banco essas experiências? Como é que eu lido com as consequências, né, dessas experiências também? E aí o que a gente Porque falava, né? tudo tem consequência, né? Tanto a gente é responsável por estar vivendo momentos, né, de extrema tristeza, porque a gente está escolhendo se manter nesse sentimento, quanto a gente é responsável também por estar vivendo a felicidade, porque a gente foi lá e bancou a felicidade. A gente estava até conversando mais cedo de pessoas que estão infelizes com a sua vida e não tomam nenhuma atitude para modificar isso, porque elas se colocam no lugar de que já tem uma certa idade, como é que vai mexer na vida, é melhor deixar do jeito
que tá. Aí, digamos, você tem 30 anos, você tem ainda no mínimo, né, 40, 50 anos pela frente de vida. Você vai passar 40 anos infeliz porque você não quis bancar a sua felicidade, preferiu bancar a sua tristeza, Uma né? pessoa Será que querer a ficar numa... posição, né, de estar triste é mais confortável? De falar assim, foi o que aconteceu, né? Não tive oportunidade de mudar. Aí a gente se colocar no papel de vítima de si mesmo, né? E que se uma transformação pode gerar algo muito bom, então nós somos responsáveis, independente do que aconteça conosco, nós somos responsáveis de como a gente se permite reagir e sentir as situações, né, Carol? Porque, claro que eu posso ficar triste, mas eu vou escolher ficar triste uma semana, um mês, 6 meses, um ano, 5 anos, né? É aquilo, né, que a colega falou. Como eu paro de. Como é que eu trabalho esse sentimento, né? Colocando na balança. Tá, aconteceu isso de ruim, mas o que aconteceu de bom que você pode contrabalançar? Por que a gente não fica discutindo se eu vou ficar uma semana feliz, 2 semanas, 6 meses, um ano, 10 anos felizes? A gente não discute isso e nem passa pela nossa cabeça isso. Então vamos começar a treinar para isso passar pela nossa cabeça, né? Que eu posso e devo cultivar e trabalhar a felicidade. E o que a gente está querendo trazer é que a felicidade está ao nosso redor 24 horas e a gente não percebe, porque a gente tem um estereótipo de que felicidade é uma coisa grandiosa. Comprar uma casa, fazer uma viagem incrível, encontrar um grande amor, ter um filho, isso é felicidade também. Mas tem coisas piquititinhas do dia a dia, né? Você poder tomar o seu café na sua xícara predileta, para mim já é uma extrema felicidade. Você já começar o dia usando a sua xícara predileta. Que tem gente que não tem a sua xícara predileta e não tem oportunidade, né, de ter. Deitar no seu travesseirinho que você gosta tanto. Tem pessoas que não têm essa oportunidade. Então, se você tem, por que você não valoriza? Porque está ali todo dia, então não é passível de ser valorizado. Quando a gente começa a nos olhar e olhar para a nossa vida, a gente vai ver que tem tanta coisa legal acontecendo e que a gente está deixando passar despercebido. Isso. E aí, Idri, uma coisa também que a gente vê bastante, né? A gente estava falando disso também, sobre transições, né? Períodos ali de transições. Então, a pessoa quer, né? Tem aquele desejo de fazer uma transição de carreira, né? Uma transição profissional, uma transição amorosa, né? Uma transição de vida, de fase de vida, né? Mas, geralmente as pessoas têm aquela ideia de que vão ter que recomeçar, né? Começar do zero, né? Eu vou ter que começar, sei lá, uma nova profissão, ou um novo lugar, né? Um novo emprego, um novo trabalho, uma nova função do nada, né? Eu vou para uma nova relação amorosa, ou para uma condição, né? Ali, de relacionamento nova, né? Do zero. Então, assim, a gente não parte do zero, né? Se a gente tem isso de agradecer, o agradecimento, ele abastece a gente, né? A gente vai percebendo tudo que a gente já tem, tudo que a gente já conquistou. E isso não só no sentido material, mas emocional, né? De desenvolvimento. Então, olhar para si e perceber tudo que você já é, tudo, né? O profissional, por exemplo, que você já é. E aí você vai para um novo trabalho, para uma nova função, com tudo isso que você já é, né? Você vai para um novo relacionamento, ou para uma nova condição de relacionamento, com tudo aquilo que você já viveu, Exatamente. né? Com todas as experiências. Nada Então, é não vai... jogado fora, tudo é Exato, guardado e armazenado, né? exato. E aí, as duas coisas, né, se misturam, que é a gratidão, né? Conseguir se abastecer de tudo que você tem, de tudo que você é,
e também a responsabilidade de dizer, bom, então, né, com tudo que eu tenho aqui, eu posso fazer aquilo, eu posso tomar uma escolha, né? Posso tomar uma decisão em direção àquilo e acabar com a responsabilidade, com as consequências do que vai vir, né? Sim. E lembrar também que as escolhas, né, elas não são para sempre, né? Uma escolha a gente vai, né, percebendo ali e como acho que a Juliana, né, falou sobre exercícios diários, né? A escolha também é diária, né? A cada dia a gente pode escolher permanecer, manter uma escolha ou Vamos mudar. também fazer diferente, né? Então, a gente poder usar a nossa responsabilidade para a gente obter, a gente está falando então, né, dos pesos da responsabilidade, que é bancar, né, dizer, peraí, eu banco, né, eu carrego isso, eu consigo suportar isso aí, né, porque é meu, né, simplesmente por isso, não que você tenha que carregar demais, né, a gente vai falar É, disso não é um também. peso, né? É, é uma bagagem, né? Às vezes a gente Isso, confia de bagagem com peso porque parece que está falando de viagem, né? A sua isso. bagagem é todo o seu conhecimento, toda a sua vivência, né? Então ela não é um peso, a nossa vida não é um peso, né? São experiências e aprendizados que a gente vem trazendo ao longo da vida. Isso. E aí a gente consegue ter a leveza da responsabilidade, que é a liberdade. A gente pode perceber o quão livre a gente pode ser. O que significa isso, né? Que a gente sempre pode ter escolha. A gente pode sempre escolher diferente, ou então manter a mesma escolha se aquilo Sim, tá sendo bom, né? Tá tudo bem sim. também. Mas manter uma escolha também é fazer uma escolha, É fazer uma né? escolha, exatamente. E Então a gente lembrar poder. que escolher estar com pensamentos fixos em infelicidade e modificar o pensamento para coisas melhores são escolhas. Escolha não é só o caminho da felicidade. Se manter na tristeza, se manter na infelicidade, na amargura, no medo, também é sua responsabilidade, porque é uma escolha sua viver isso. Isso que é importante, né? Ficar claro que tudo que a gente se coloca na vida é uma escolha. Seja ela boa ou ruim, é uma decisão de quem a escolhe. Mas sempre é uma decisão e é uma decisão que exige responsabilidade. Isso. Né? E até essa questão da responsabilidade, né, envolve a gente perceber o que é que realmente naquele momento dá para mudar, né, o que a gente consegue fazer, né, tomar uma decisão, tomar uma escolha que modifique alguma coisa, porque às vezes é algo externo que naquele momento não vai se Não modificar. depende de nós, né? Então, uma pessoa que está numa empresa, né, e ela está ali fazendo vários movimentos, mas a empresa em si, né, não vai se modificar. Naquele momento, às vezes, não vai, né? Então, o que que a pessoa faz com aquilo? Ou uma pessoa, né, com quem se convive, aquela pessoa, naquele momento, ela não está disposta, ou, enfim, né, com alguma questão lá que ela não vai se modificar, não vai se mexer ali. Então, perceber também esses limites, né? Olhar para esses limites das situações externas, do que é externo, e também dizer, bom, é até aqui que vai a minha Até que vai. responsabilidade, né? Então, lembrar da autorresponsabilidade e da responsabilidade do outro, ou né, daquela situação, daquele outro lugar. Então, perceber até onde é o seu limite ali, para aí sim não ficar carregando peso, né? Não ficar Sim. carregando estresse, frustração, decepções, né? Que é ficar ali brigando com uma situação que naquele momento às vezes não vai se Não tem como modificar. ser modificado, exato. É por isso que eu acho que é extremamente importante a gente se conhecer. A gente se preocupa muito em achar que conhece o outro, né? A gente adora verbalizar. Ah, conheço fulano muito bem, eu sei o que ele é capaz e não é capaz de fazer. Mas o quanto você se conhece?
o quanto você sabe a respeito de você nas diversas situações que podem acontecer na sua vida. Então, acho que a pessoa mais importante a se conhecer é a si mesmo. Porque a gente se conhecendo, a gente sabe qual é o nosso limite. O que a gente precisa modificar que está nos incomodando, o que não precisa porque a gente está satisfeito com aquela conduta. Então, o autoconhecimento, ele é extremamente importante, porque nós temos um outro hábito, se comparar ao outro. Quando a gente se compara ao outro, nunca tá bom, porque geralmente a gente usa de espelho alguém que está, né, na nossa visão melhor do que nós, na nossa visão, tá, gente? Porque às vezes não é a realidade da pessoa, mas na nossa visão ela tá muito melhor, essa pessoa tá muito melhor do que nós. E aí a gente se espelha nela. Se espelhar como admiração e motivação, ok. Mas se espelhar porque eu tenho que ser daquela maneira, porque fulano consegue, então eu tenho que conseguir, não é uma coisa saudável, porque a gente precisa se espelhar em nós mesmos. Quem eu era ontem e quem eu sou hoje. O quanto eu evoluí, o quanto eu cresci. O parâmetro tem que ser nós. Como é que eu vou me comparar a uma pessoa? Né? Isso até a matemática vai explicar, né? Como é que eu vou comparar situações diferentes, parâmetros diferentes? Eu tenho que comparar mesmos parâmetros. E quem é o mesmo parâmetro que nós? Nós mesmos. Quem eu era na infância, quem eu era na adolescência, quem eu sou agora na vida adulta e quem eu espero ser mais tarde. Né? E aí sim a gente vai vendo se a gente evoluiu, se aquilo que a gente desejou lá atrás a gente conseguiu botar em prática, ou se a gente mudou de ideia e viu que algo era muito melhor do que aquilo que eu pensava. Às vezes eu podia ter uma mente, meus gatinhos, né, começaram. Eu podia ter uma mente mais limitada e hoje a minha mente se ampliou, então eu vejo um horizonte maior e mudei de ideia. Que bom! Mudar de ideia é maravilhoso. Sinal que a gente está aberto a se modificar, né? Então nunca se compare aos outros. Olhe o outro, sim, como uma inspiração, mas não como alguém que você quer ser, porque você nunca será. Porque o outro é um ser individual, com todas as suas características. Então, sempre observe você, quem eu era ontem e quem eu sou hoje, quanto eu progredi, o quanto eu melhorei, o quanto eu me transformei e estou sendo uma pessoa mais grata, mais feliz, fazendo escolhas que me permitem estar feliz. Isso, porque olhando para esses limites, a gente consegue perceber as nossas potencialidades, né? Tudo aquilo que a gente então pode aprender, né? A gente falou daquilo, né? Do negativo, de olhar para o positivo. De que maneira, né? Olhando para algumas coisas ali que não tão bacanas, né? Como a gente falou. Então, o que eu gostaria de mudar? E aí assumir essa responsabilidade, bancar, né? Essa escolha, fazer essa modificação usando as nossas potencialidades, que a gente já agradeceu, né? A gente já se abasteceu delas. E aí, muitas vezes, né, é a gente também perceber, né, Dri, as influências, né? O que também está limitando a gente, não só as próprias, né, limitações, mas o que às vezes está, né, limitando ali a pessoa e parecendo que é um impedimento para que ela possa tomar novas ações, tomar novos caminhos e sair da dor, né, do desvio de rota e seguir a rota dela, né? Então, perceber, né, o meio em que você está, né, as questões ali familiares, né, as pessoas queridas. Então, claro, a gente pode ouvir os conselhos, ouvir os palpites, mas o que a gente pode fazer com isso? Agradecer, né? Então, usar esse poder da gratidão, agradecer, se abastecer daquela informação, né? Lembra? Gratidão é se abastecer. Então, se abastecer daquela informação e juntar todas essas informações, as possibilidades, e aí sim fazer uma escolha e bancar essa escolha, mesmo que seja diferente
daquelas que as pessoas tinham uma Esperam expectativa, né? demais, Aquele exatamente. meio tinha uma expectativa sobre você e sobre as suas escolhas, mas poder assumir a responsabilidade das suas escolhas, porque afinal é você mesmo que vai ter que bancar isso, né? Não Sim, são os outros. Então, vai ser você exatamente. mesmo que vai Se assumir bancar isso. ou na tristeza ou na felicidade, quem vai bancar isso é você, não são os outros. Exato. Então, tá sempre ir buscando isso, né? E um exercício muito legal, né, Carol, que pode se fazer é você começar, pode começar pela sua infância, depois passar para sua adolescência, agora a sua fase adulta, e listar coisas que vêm à sua cabeça de momentos felizes que você se recorda. Porque às vezes a gente esquece os momentos felizes. Alguns ficam marcantes, mas outros a gente deixa, né, guardadinho lá, escondidinho, e não pensa mais neles. Aí quando a gente faz uma varredura na nossa vida, parece que a gente teve mais momentos tristes do que felizes. E quando a gente vai buscar, né, essas informações, essas lembranças, a gente vai ver que, nossa, teve tanta coisa legal acontecendo, mesmo que simultaneamente tenha momentos difíceis, tem muita coisa legal acontecendo que a gente não pensa mais sobre aquilo. Então, como a gente não pensa, não fica vívido na nossa memória. Está lá armazenado, mas não fica vívido. E aí a gente vai mexer no baú, né? Aí começa a vir um monte de lembranças. E o que eu acho mais legal da gente buscar essas lembranças, né? É que assim, o nosso peito se enche assim de felicidade, nossa fisionomia se modifica, porque sem a gente perceber, brota um sorriso, porque é como se a gente estivesse voltando naquele tempo e experienciando aquelas situações novamente. Sim, sim. Então, é uma prática muito legal, gente, de se fazer, porque a gente Sim. vai ver quantos momentos pequeninos de felicidade a gente vivia e a gente não lembra mais porque a gente valorizou, porque foi o que a gente aprendeu a valorizar as partes aonde a gente não foi bem sucedido. Então, Sim. assim, a ideia é que esse exercício possa auxiliar vocês nesse treino. Vamos dividir nossa mente? A gente precisa registrar os erros, sim, para aprender com eles. A gente sempre tem que aprender, né? Tanto com as coisas boas, o que eu aprendi com isso de bom que aconteceu? E o que eu aprendi com isso que não foi tão bom? A gente tem que sempre tirar dali algum aprendizado. Tirou o aprendizado, ótimo, vamos fazer essa balança do aprendizado, do que não foi legal, para eu não repetir, e do aprendizado que foi bom, que eu posso repetir, porque eu posso sentir aquilo mais vezes e até melhorar, né? E vivenciar mais coisas. Isso. E exatamente, né, Dri? Uma coisa agora que eu me lembrei aqui, que eu sou muito grata, né, a essa pessoa, inclusive, foi um momento da minha infância, né, que eu era lá bem pequenininha e eu tinha medo de chuva, né? Não medo, assim, mas eu não gostava muito de chuva. Até porque tinha que ficar em casa, né? Eu queria brincar, queria Ficava ficar no preso. quintal, ficava esquisito. E a gente tinha uma parte que era coberta com aquele telhado que faz barulho, né? Então Sim, fazia mais barulho ali, então eu ficava meio cismada com chuva, né? desconfortável, é. Até que um dia minha tia, né, chegou para mim e ali olhando para o quintal que estava chovendo, né? Ela olhou assim e falou para mim: Carolina, olha só, né? Olha esses pingos de chuva, né? Olha bem para eles. Aí eu olhei lá, né? E ela falou assim: olha só, não parecem bailarinas dançando, né? E aí isso modificou completamente a minha visão sobre chuva, Ressignificou, né? né?
Sim, então olhem agora vocês, né? Quando estiver chovendo, olha aqueles pingões de chuva, né? Como parecem bailarinas dançando, né? E até hoje eu agradeço ela por essa visão linda que ela trouxe para mim, né? Sim, Extremamente sim. poética, que mudou minha maneira de olhar para a chuva ali, né? Então, como a Juliana está contando aqui, né? Que às vezes é a gente olhar para as coisas que a gente viveu feliz, né? Que algo ali que fez a gente sorrir. Então, assim, né? Quando hoje eu me lembro da história da bailarina na chuva, né? Da chuva, da gotinha lá, eu sorrio, né? Eu lembro disso com muito Com muito agradecimento, com muita carinho, gratidão. né? E com muito carinho. E quando às vezes a gente fala assim, ah, vem um pensamento negativo, pensa numa coisa positiva, numa coisa bacana, a gente não está mandando você anular aquele sentimento. Não é anular, aquele sentimento ele precisa ser trabalhado, mas ele precisa ser trabalhado no momento certo. E não você passar o dia inteiro de sofrimento pensando nele. É o que a Carol já falou antes. Dá para resolver agora? Não. Então coloca de lado, escolha uma coisa que vai te fazer bem, ou que é passível de ser resolvida, e na hora que chegar o momento daquela situação ser resolvida, você volta a pensar nela e trabalhar. O que adianta pensar naquele assunto que está te angustiando o dia inteiro? Você vai ter um dia horrível, não vai chegar a nenhuma solução, né? E sofreu o dia inteiro. Então, vamos deixar para viver o sofrimento que a gente pode resolver, lidar com ele, nem que seja, né, ressignificar uma coisa que era ruim e tentar ressignificar numa coisa boa. Né? Então, por isso que eu, particularmente, sou a favor. Vem um pensamento repetitivo, negativo, vamos pensar em algo que é bacana, porque naquele momento vai aliviar o sentimento de angústia, de mal-estar que você está vivendo. Ele não foi esquecido, porque ele precisa ser resolvido, mas na hora certa ele vai ser resolvido. Né? Porque algumas pessoas falam, ah, não posso deixar de lado, isso precisa ser resolvido. Sim, mas no momento certo, às vezes com as pessoas certas para te ajudar a resolver, porque não adianta somente pensar, né? Precisa pensar e ter uma ação, uma estratégia para aquilo que possa ser resolvido. Só pensar só vai trazer tristeza, angústia, o problema vai se tornar maior do que ele é, né? Porque as pessoas sofrem por antecedência, e quando chega na hora não é aquilo tudo, né? Criou um monstro gigante, aí chegou na hora, ah, era isso? Sim, porque a gente fantasia muito as situações que a gente pode vir a viver. Então, vamos deixar para vivê-las no momento que a gente tiver uma solução para elas. Né? E vamos valorizar as coisas legais. Num outro dia, foi muito interessante, porque eu já nem me lembrava disso, né? Na casa da minha avó tinha uns vizinhos de parede mesmo, né? E só que os vizinhos eram muito, muito, muito pobrezinhos. A casa da minha avó era pobre, mas a deles, assim, para vocês terem ideia, era um cômodo, assim, um quarto, um corredorzinho que era a sala, já era a cozinha que só cabia a pia e o fogão, e um banheirinho também que só cabia praticamente o vaso e o chuveiro. Mas quando eu estava na minha avó, todo dia de tarde ele me chamava, que era um senhorzinho, para lanchar com ele. Aí o lanche era tomar leite quente com canela. Eu amava tomar leite quente com canela. Eu já esperava ele me chamar para ir lanchar. Né? Aí eu levava uns biscoitinhos que tinha lá na minha avó, a gente fazia o nosso lanchinho junto. Ele, um senhorzinho, e eu, uma criança de 6, 7 anos. E a gente tinha muitos assuntos, né, para conversar. Então, todo final de semana que eu estava lá, tinha lanche. E aí ele faleceu, minha avó faleceu, nunca mais tinha pensado nisso. Um outro dia, isso surgiu na minha mente. Eu falei, gente, eu vou tomar leite quente com canela. Aí fui, fiz, né? Preparei. Nossa, como aquilo me fez bem, me trouxe memórias assim
muito bacanas, né? O sabor daquele momento que a gente vivenciava juntos, né? E aí a gente falando da gratidão, como eu fui grata por ter essa memória, por ter tido essa vivência e por poder vivê-la novamente, não na companhia física dele, né? Mas na companhia emocional, né? Da minha memória que eu ainda tenho daquele momento e eu revivi aquilo, né? Então, o legal da gratidão é que a gente pode repeti-la muitas vezes. A gente pode se permitir muitas vezes. Não é porque ele faleceu que eu não podia experienciar isso de novo. Né? E foi muito bom e eu senti a emoção daquele momento que era muito legal ir lá tomar o leite com canela, que em casa eu não tomava leite com canela, era leite com Nescau. Né? O leite com canela era só lá, com ele. Então, assim, a gente fazer esse exercício, né, Carol, da gente escrever os momentos de alegria que a gente teve, tanto na nossa infância, na nossa adolescência, na fase adulta, e a gente relê isso, e toda vez que a gente for lembrando, quiser acrescentar, porque a gente vai ativar a memória e vai começar a vir várias coisas, né, que estavam lá adormecidas. Então, ir anotando é muito legal, sei lá, fazer um livro, né, um caderno, e ir anotando, e de vez em quando ir lá reviver esses momentos, para a gente ver o quanto a gente tem que ser grato pela nossa vida, porque tanta coisa boa acontece, tanta coisa. E por causa da nossa mente primitiva, a gente não aprendeu a balancear entre o aprendizado que causou a dor e o aprendizado que causou a felicidade. A gente acaba pesando a balança para o aprendizado que causou a dor. E fica nele, e fica nele, e fica nele. Né? E isso acaba até nos adoecendo fisicamente. Isso. E aí, então, importantíssimo, né? Então, levem esse primeiro exercício aí para poder fazer. Depois, quem quiser contar, partilhar Compartilhar, com a gente vai adorar saber aí desses momentos, ou então de vocês terem feito, como foi fazer, não exatamente, né, os se não momentos, quiser né? compartilhar as memórias, né? Falar como foi fazer, né? Isso. E aí, um segundo exercício, então, também para linkar gratidão com responsabilidade, é assim, vocês poderem, à noite, né, escrever ali 3 itens, 3 coisas que durante aquele dia vocês viveram e pelos quais vocês são gratos. Então, assim, pequenos presentes, pequenas bênçãos, pequenas felicidades, né, alegrias que vocês tiveram naquele dia. Pode ser desde, né, um bebezinho que sorriu para você, né, quando você estava passando em algum lugar, né? Pode ser alguém que ofereceu uma ajuda para você, enfim, qualquer coisa, uma coisa que se realizou, né, que você conseguiu chegar até o fim naquele dia. Enfim, 3 coisas só 3, pelas quais você é grato naquele dia. E tem uma coisa a mais, né? Então você faz a listinha dos 3 itens e do lado você vai colocar um motivo. Então, o motivo pelo qual aquilo, cada um daqueles itens aconteceu. Porque às vezes a gente fala, ah, tá, vou agradecer, né, um sorrisinho lá do bebezinho, vou agradecer a finalização de uma coisa lá que eu estava terminando, né? Mas é importante perceber o que você fez para que aquilo acontecesse, né? A tua responsabilidade sobre aquilo. Então, o sorrisinho do bebê, ah, mas tenho responsabilidade? Claro que sim. Você olhou para aquele bebê, de repente você acenou para ele, você fez uma carinha ali para que ele sorrisse, né? Às vezes Alguma só o coisa. seu modo de olhar para ele já chamou a atenção, né? Isso. Então, você perceber o que você fez, né? Qual foi a tua ação, uma escolha, né, ali que você tenha feito para você conseguir receber aquilo. Então, isso vai te dar muito mais força, né, e muito mais direção para você continuar fazendo algumas coisas. É o que a Adri estava falando sobre aprendizado, né?
Então, algumas coisas a gente pode repetir, mas no sentido positivo, É né? que parece que na felicidade as coisas acontecem sem a nossa ação, né? Que do nada aquilo Aleatoriamente. aconteceu, foi feliz. Não, a gente fez alguma coisa, até que seja imperceptível para a gente naquele momento, mas foi a nossa ação que gerou aquele momento de felicidade, né? E a gente sabendo qual foi essa ação, é o aprendizado que a gente está precisando. Se ainda der tempo, contar uma historinha rapidinha, muito bacana. Conta, Bri. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e os elevadores sempre tinham assessoristas, né? Para evitar do pessoal fazer bagunça, estragar o elevador, parar o elevador, botar mais peso. E aí um dia eu peguei um dos elevadores, esse elevador era até panorâmico, e o elevador parou no meio do caminho. E a assessorista era uma senhorinha. Aí ela teimou que ela tinha que levantar da cadeira para eu sentar e ela ficava em pé. Aí eu falei, mas por que você vai levantar do seu lugar para eu sentar? Aí ela falava, não, professora, a senhora não pode ficar em pé e eu sentada. Então eu falei, claro que pode. Eu sento aqui no chão sem o menor problema. Não, vai sujar sua roupa. Eu falei, que bobeira, continue sentado. Se você não ficar sentada, eu que vou ficar chateada com você. Aí ela continuou sentada, chamou o rádio, os caras conseguiram vir tirar o elevador, a gente foi, e com isso a gente acabou criando assim uma amizade que eu também tinha com os outros assessoristas que eu sempre tratei, desde o dono da empresa ao faxineiro igual, né? E a gente acabou ficando amiga no Facebook. E quando eu saí da empresa, foi na mesma época que ela saiu. E aí um dia ela me escreveu no Facebook pedindo meu telefone, eu dei meu zap, e aí a gente ficava conversando de vez em quando. E no outro dia ela escreveu para mim para dizer que tinha arrumado emprego, aonde ela tinha arrumado emprego, como ela tinha arrumado o emprego, e eu fiquei assim tão feliz por ela, assim, e por ela ter compartilhado algo muito importante comigo, né? Ela quis que eu soubesse que ela já estava trabalhando de novo, aonde ela estava trabalhando, né? E aí eu fiz uma festa com ela, né? Do emprego novo e tal. E eu fiquei muito feliz, porque assim, ela lembrar de mim e querer compartilhar um momento tão importante da vida dela comigo, né? Então, assim, como você deu o exemplo da gente escrever as ações, o que que eu fiz? Um dia eu não deixei ela sair do lugar dela, porque achei que era um absurdo. Depois, sempre conversava com ela, perguntava como estavam as coisas, porque às vezes a gente ia para o andar, nono andar, dá tempo de bater um papo, né? E aí eu ia conversando, falando as coisas, e depois a gente acabou criando, assim, essa relação. Que não é porque ela era assessorista e eu a professora que a gente não podia ser amiga, né? Então, essas pequenas coisas, né, que a gente faz. E o interessante foi que antes de você colocar isso, qual a ação que você fez para isso acontecer, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu tinha parado que tinha sido muito legal ela compartilhar comigo, mas em nenhum momento eu havia pensado, o que eu fiz para ela desejar compartilhar comigo, né? Então, assim, como é legal a gente prestar atenção nas nossas ações que geram resultados, tanto positivos quanto negativos, mas principalmente, né, os positivos. E eu nem tinha parado para pensar no que eu tinha feito, né? Eu só parei para pensar depois que você falou. Eu só pensei dali para frente, que bacana ela querer compartilhar comigo, estou tão feliz pela conquista dela e tal. Mas foi o meu carinho, a minha atenção, né? Que eu tinha dado assim, assim, de graça, não tá, né? Sem a gente esperar nada em troca. É um carinho mesmo. Para ela, aquilo foi extremamente significante, porque de repente uma outra pessoa aceitaria que ela ficasse em pé e sentasse no lugar dela, né? Talvez ela tenha se sentido respeitada, tenha se sentido vista, né? Sim. Porque muitas pessoas passam invisíveis, né? E ela se percebeu vista. Então, ela ficou grata, né? Ela ficou grata por eu ter enxergado ela
né? E eu fiquei grata dela poder compartilhar comigo algo tão importante da vida dela. Isso. Então, E é assim, isso, como é né? bacana, né? Hã? Isso. E a gratidão, né? Como é uma via de mão dupla mesmo, Sim, né? Como sim, quando a gente agradece, a gente percebe ali que teve também algo agradecido, né? Algo sim, reconhecido do outro lado sim, também. sim. Então a gente poder perceber. E como eu falei, às vezes a gente não percebe. Então, esse exercício que você está propondo, ele é extremamente importante para a gente perceber as nossas ações, né? Aonde as nossas ações nos levam. Isso. Isso E, é de muito novo, importante. isso. E o que a gente falou da nossa responsabilidade, né? Sim, A gente olha para a nossa responsabilidade até com mais leveza, né? Que é isso, né? De, poxa, eu fiz algo do meu coração, como você contou, né? Algo sim, ali de graça, do meu coração, né? E isso refletiu, né, no agradecimento da pessoa e depois gerou uma ação de gratidão tua também. Então, sim. essa leveza da responsabilidade também, né? Tem esse lugar leve também. Exatamente. E são Então, coisas assim, né, que não tem preço, né? A felicidade que aquece assim o nosso coração nesses momentos de gratidão, ela não tem preço, porque ela traz, né, um aconchego tão grande para o coração que a gente fica carregando isso durante muito tempo. Por isso a importância da gente praticar a gratidão, porque a gente tem muita coisa a ser grato e não se dá conta. exato. Que é o que a gente, né, usou a coisa do poder, tanto da força como das possibilidades. Sim. Então, né, espero que, Dri, de novo, foi muito, muito Nossa, foi bom, maravilhoso, foi maravilhoso. né, esse bate-papo aqui nosso, levando, né, reflexão para a gente mesma, né, Sim, e sim. reflexão para quem está aqui nos acompanhando. A gente agradece muito a presença, né, quem assiste depois também, tem muita gente que assiste Que vai depois, assistir então a gente depois. agradece muito E a gente queria quem até, assim, um feedback de vocês, né? Na última vez a gente sempre fazia à noite, toda segunda-feira do mês à noite. E aí na última vez a gente fez à tarde, foi 5 horas, né? E hoje a às gente quatro trouxe horas. 4 horas e agora a gente trouxe para 1 hora. Aí a gente queria, sim, trocar com vocês. Qual horário vocês acharam melhor para esse nosso encontro? Qual horário foi mais produtivo para vocês aproveitarem, né? Ou mesmo depois, quem assistiu depois, mas quem está aqui, né? Quem permaneceu aqui durante a live. E Juliana, gratidão para vocês que ficam aqui nos ouvindo, né? É, doando o tempo de vocês para estar aqui junto com a gente. Nós é que somos muito gratas a todos, né? Que doaram Sim, seu tempinho para estar aqui com a gente, trocando essas informações, né? Tão preciosas para a nossa vida. com certeza, com certeza. Ju, um beijo para cada um que esteve e que está ainda aqui na Sim, um live, beijo que para está todo assistindo mundo. também ou reassistindo. E é isso, né? Se Exatamente. você gostou, reassista, veja de novo, faça os exercícios, passe para as pessoas aí adiante, Quer né? Se falar, conectar compartilhe com as pessoas que vocês gostam. Até com quem não gosta, não tem problema. também, né? De repente é Compartilha uma também, boa também né? para Às vezes é uma compartilhar. boa, passa a gostar, né? Sim, sim. E, mais uma vez, a gente agradece muito aqui a presença de vocês. Essas lives só existem porque existem vocês aqui, né, Exatamente, também ao nosso exatamente. redor. E fica então um convite para a próxima, né, que sempre vai ser na segunda-feira do mês. O horário a gente vai Exatamente. enviar para A vocês gente em vai enviar seguida. para vocês quando estiver próximo. Mas se vocês podendo compartilhar com a gente a opinião, tanto do tema quanto dos horários, a gente agradece. É isso aí, meus queridos. Então, Carol, um grande muitos abraço. beijos.
Uma Beijos semana aí, um mês, né, para vocês maravilhoso e uma semana maravilhosa para você. para todos nós. Beijos, até Beijos. a próxima. Tchau. Tchau, tchau.